Número 15. O ambiente de sobrevivência mais perigoso da Terra. Profundamente no coração da floresta amazônica, muito além do alcance das cidades modernas, estradas e tecnologia, encontra-se um dos ambientes mais extremos e implacáveis da Terra, o lar ancestral da tribo Waorani. Isto não é apenas uma floresta, é um campo de batalha vivo e pulsante de sobrevivência, onde cada passo pode significar vida ou morte. O povo Waorani habita uma região remota dentro da vasta floresta amazônica, principalmente no que hoje é o Equador. Mas esta não é o tipo de selva que você vê em filmes. Esta é uma selva crua e intocada, densa, úmida e cheia de perigos que a maioria dos seres humanos não sobreviveria nem por um único dia. Aqui, o próprio ar parece pesado. A umidade pode atingir níveis sufocantes e as temperaturas raramente caem, criando um calor constante e exaustivo. A floresta é tão densa que a luz do sol mal toca o chão, transformando o ambiente em um labirinto sombrio onde a visibilidade é limitada e a navegação é quase impossível sem profundo conhecimento ancestral. E então, surgem os predadores. Esta região abriga animais poderosos e letais como a onça-pintada, caçadores silenciosos e invisíveis que podem atacar sem aviso. Nos rios, enormes cobras sucuris deslizam sobre a superfície, enquanto enxames de insetos carregam doenças que podem enfraquecer ou matar em poucos dias. Até as menores criaturas aqui podem ser letais, mas talvez o perigo mais assustador seja o próprio ambiente. Tempestades tropicais repentinas podem inundar áreas inteiras em minutos, transformando terra firme em pântanos mortais. Plantas venenosas crescem por toda parte e um único erro, tocar a folha errada, comer o fruto errado, pode ter consequências fatais. Não há hospitais, nem medicamentos, nem equipes de resgate. A sobrevivência aqui depende inteiramente do conhecimento passado de geração em geração. E é aqui que os Waorani realmente se destacam. Ao contrário do mundo moderno, onde a sobrevivência depende da tecnologia, os Waorani dependem do instinto, da tradição e de um entendimento extremamente profundo da natureza. Eles sabem quais plantas podem curar e quais podem matar. Eles rastreiam animais através de sinais quase invisíveis, navegam pela floresta sem mapas e constroem abrigos usando apenas os recursos ao redor. Para eles, este ambiente perigoso não é um inimigo, é casa. Desde jovens, as crianças Waorani aprendem como sobreviver em condições que sobrecarregariam até os exploradores mais treinados. A caça é feita com zarabatanas tradicionais e lanças, muitas vezes com pontas cobertas por toxinas naturais derivadas de plantas. A comida nunca é garantida, e cada caça bem-sucedida é resultado de habilidade, paciência e experiência. Mas a sobrevivência aqui não é apenas física, é mental. Viver em perigo constante exige atenção o tempo todo. Cada som na floresta tem significado, um movimento nas folhas, um chamado distante, um silêncio repentino. Esses sinais podem indicar oportunidade ou ameaça mortal. Os Waorani aprenderam a ler essa linguagem da selva com precisão impressionante. O isolamento também desempenha um papel importante. Por séculos, os Waorani permaneceram como um dos grupos indígenas mais isolados do mundo, evitando contato com estrangeiros. Esse isolamento protegeu seu modo de vida, mas também significou que tudo o que precisavam, comida, abrigo, proteção, tinha que vir da própria floresta. E ainda assim, apesar de todos esses perigos, eles não apenas sobreviveram, eles prosperaram. Em um mundo onde a maioria das pessoas depende de sistemas modernos, os Waorani representam algo raro e poderoso, adaptação humana pura. Sua existência desafia tudo o que pensamos saber sobre sobrevivência, conforto e civilização. Porque neste ambiente mais perigoso da Terra, os Waorani não são vítimas, eles são mestres dele. Número 10. Nava, a casa comunitária que determina a sobrevivência. Profundamente no coração intocado da floresta amazônica, onde a densa copa verde bloqueia a luz do sol e o ar parece carregado de mistério, a tribo Waorani vive de uma forma que desafia tudo que pensamos saber sobre sociedade, família e sobrevivência. E no centro de toda a sua existência está algo muito mais poderoso do que apenas um abrigo, o Nava. O Nava não é simplesmente uma casa, é o coração da vida Waorani. É onde a sobrevivência é decidida, onde laços são formados e onde a linha entre vida e morte pode, às vezes, ser traçada. Imagine uma grande estrutura aberta construída inteiramente a partir da própria floresta, vigas de madeira,
folhas de palmeira, fibras naturais, tudo cuidadosamente elaborado sem ferramentas modernas, mas ainda assim forte o suficiente para suportar as forças imprevisíveis da selva. Dentro do Nava, não existem paredes separando famílias. Não há quartos privados. Não há portas trancadas. Tudo é compartilhado, tudo é visível e nada é escondido. Isto não é apenas arquitetura, é uma filosofia. Um modo de vida que elimina o isolamento e o substitui por conexão constante. Aqui, dezenas de indivíduos vivem juntos sob o mesmo teto. Homens, mulheres, crianças, todos compartilhando o mesmo espaço, o mesmo ar, as mesmas dificuldades diárias. Você acorda cercado por toda a sua comunidade. Você dorme sabendo que nunca está sozinho. Em um mundo onde o perigo pode vir de animais selvagens, grupos rivais ou do próprio ambiente hostil, essa proximidade não é opcional, é sobrevivência. O design do Nava reflete um profundo entendimento da selva. Seus lados abertos permitem a circulação de ar para amenizar o calor intenso da Amazônia, enquanto o grande telhado protege contra tempestades de chuva constantes. Cada detalhe é intencional. Cada elemento tem um propósito. Não há excesso, não há luxo, apenas o necessário para viver. Mas o que torna o Nava verdadeiramente fascinante não é sua estrutura, é o que acontece dentro dele. É aqui que a comida é compartilhada igualmente. Uma caça bem-sucedida não pertence a uma pessoa, pertence a todos. Seja porco do mato, macacos ou peixes do rio, a presa é levada de volta ao Nava e distribuída entre todos os membros. Neste mundo, a sobrevivência depende da cooperação, não da competição. É também aqui que as decisões são tomadas. Não há líderes formais, nem leis escritas, nem governo. Em vez disso, as discussões acontecem abertamente dentro do Nava. Os anciãos falam, os outros escutam, e o consenso molda o futuro. É um sistema que pode parecer caótico de fora, mas dentro da tribo cria equilíbrio e unidade. E então há o aspecto mais controverso, a dinâmica social. Na cultura Waorani, os relacionamentos não seguem as regras rígidas vistas na maioria das sociedades modernas. Dentro do Nava, os vínculos podem ser flexíveis, as conexões podem mudar e ideias tradicionais de monogamia nem sempre se aplicam. Essa abertura não é vista como incomum, é simplesmente parte de seu modo natural de viver, profundamente ligado às suas crenças sobre liberdade, confiança e comunidade. As crianças também crescem de forma diferente aqui. Elas não são criadas apenas por uma mãe ou um pai, são criadas por todo o Nava. Cada adulto desempenha um papel. Cada criança pertence à comunidade. Isso cria uma forte rede de cuidado, onde ninguém é verdadeiramente deixado para trás. Mas a vida dentro do Nava não é fácil. Não há eletricidade. Não há medicina moderna. Não há tecnologia para tornar a vida confortável. Cada dia é um teste de resistência. Caçar alimentos, coletar recursos, proteger o grupo. E ainda assim, apesar dessas dificuldades, os Waorani sobreviveram por gerações em um dos ambientes mais implacáveis da Terra. No entanto, o Nava é mais do que um símbolo de sobrevivência. É também um símbolo de resistência. À medida que o mundo exterior avança cada vez mais fundo na Amazônia, trazendo desmatamento, extração de petróleo e modernização, o modo de vida tradicional de tribos como os Waorani está sob ameaça. Estradas cortam as florestas. Estranhos trazem novas doenças. Tradições antigas começam a desaparecer. E quando o Nava desaparece, não é apenas o edifício que se perde. É um modo de vida inteiro. Porque sem o Nava, os Waorani deixam de ser uma comunidade unida. A vida compartilhada, a responsabilidade compartilhada, a identidade compartilhada, tudo começa a se fragmentar. O que substitui isso muitas vezes é isolamento, dependência e perda cultural. Para os Waorani, proteger o Nava significa proteger sua existência. Portanto, quando você olha para essa simples estrutura feita de madeira e folhas, você não está apenas vendo uma casa. Você está testemunhando um sistema que permitiu a uma tribo sobreviver em um dos ambientes mais extremos da Terra, sem civilização moderna. Um lugar onde não há paredes, mas todos pertencem. Um lugar onde a sobrevivência não é individual, mas coletiva. E um lugar onde o verdadeiro significado de comunidade não é apenas compreendido, ele é vivido todos os dias. Número 5. Zarabatana da Amazônia. Uma arma de sobrevivência de precisão.
Profundamente dentro da densa e misteriosa floresta amazônica, onde a sobrevivência depende de habilidade, silêncio e profundo conhecimento da natureza, a tribo Waorani dominou uma das ferramentas de caça mais fascinantes já criadas, a zarabatana. À primeira vista, a zarabatana pode parecer simples, apenas um longo tubo oco feito de madeira ou bambu cuidadosamente selecionado. Mas nas mãos de um caçador Waorani habilidoso, ela se torna uma arma mortal e altamente precisa, capaz de derrubar presas sem emitir um único som. Para o Waorani, caçar não é apenas obter comida, é um modo de vida, uma tradição passada por gerações. E a zarabatana está no centro dessa tradição. Ao contrário das armas modernas que dependem de ruído e força, esta ferramenta depende de paciência, controle da respiração e mira perfeita. A construção da zarabatana em si é uma forma de arte. Os caçadores passam dias, às vezes semanas, selecionando o material correto. O interior deve ser perfeitamente liso para permitir que o dardo viaje com rapidez e precisão. Até a menor imperfeição pode arruinar um disparo. Esse nível de habilidade reflete o profundo entendimento da tribo sobre seu ambiente. Mas o verdadeiro poder da zarabatana está em seus dardos. Esses dardos são finos, leves e frequentemente revestidos com um poderoso veneno natural conhecido como curare. Extraído de plantas encontradas profundamente na floresta, o curare é cuidadosamente preparado pelos Waorani. Ele não mata instantaneamente. Em vez disso, paralisa a presa, facilitando a recuperação pelo caçador sem luta. Esse método garante mínimo dano à carne, algo essencial para a sobrevivência em um ambiente tão hostil. O que torna esse método ainda mais impressionante é o silêncio. Na selva densa, o som pode ser perigoso. Os animais estão sempre alertas e até o menor ruído pode assustá-los. A zarabatana permite que os caçadores Waorani se movam como sombras, misturando-se à floresta e atacando com precisão antes que a presa perceba o que aconteceu. Imagine estar na umidade intensa da Amazônia, o ar pesado, os sons de insetos ecoando ao redor e um caçador levantando silenciosamente uma zarabatana, respirando fundo, soltando o ar em uma fração de segundo. O dardo atravessa o ar quase invisivelmente, rápido, silencioso e mortalmente preciso. Esse nível de precisão não surge da noite para o dia. Desde jovens, os meninos Waorani aprendem a usar a zarabatana. Eles praticam por anos, desenvolvendo incrível força e controle respiratório. Um caçador habilidoso pode atingir pequenos alvos de grandes distâncias, até mesmo nas copas das árvores onde macacos e pássaros se escondem. E é aqui que a zarabatana realmente se destaca. Ao contrário de armas maiores, ela é perfeita para caçar animais arborícolas, criaturas que vivem no topo das árvores. Os dardos leves podem viajar para cima com facilidade, permitindo alcançar presas que seriam impossíveis de capturar de outra forma. Mas além de sua eficácia, a zarabatana representa algo mais profundo. Ela simboliza a conexão dos Waorani com a floresta. Cada parte da arma vem da natureza, madeira, fibras, veneno, tudo cuidadosamente obtido sem destruir o meio ambiente. Esse equilíbrio entre sobrevivência e respeito é o que permitiu que a tribo vivesse em harmonia com a floresta por séculos. Em um mundo dominado pela tecnologia e armas modernas, a zarabatana Waorani permanece como um poderoso lembrete de que a verdadeira maestria nem sempre vem da complexidade. Às vezes, vem da compreensão, da paciência e de um profundo vínculo com a natureza. Número 3. Sem mapas, sem bússola, o segredo da navegação na Amazônia. No interior do infinito labirinto verde da floresta amazônica, onde o céu é tão denso que a luz do sol mal toca o chão da floresta, a maioria dos forasteiros se perderia em poucos minutos. Não há estradas, não há placas de sinalização, não há sinais de GPS. Certamente, não existem mapas que consigam realmente capturar a complexidade desta selva viva. No entanto, para a tribo Waorani, este vasto e aparentemente impenetrável mundo não é nada confuso, é lar. O povo Waorani vive no coração da floresta amazônica, um dos ambientes mais biodiversos e desafiadores da Terra. Para um estrangeiro, cada árvore parece igual, cada trilha desaparece, cada direção parece idêntica. Mas para o Waorani, a floresta não é aleatória. Ela é cheia de significado, memória e caminhos invisíveis que apenas eles conseguem ver.
Ao contrário das sociedades modernas que dependem de ferramentas como mapas ou bússolas, os Vaurani navegam usando um sistema mental extraordinário construído ao longo de gerações. O conhecimento deles não é escrito. Ele é aprendido através da experiência, da observação e de uma profunda conexão com a natureza. Desde muito jovens, as crianças começam a absorver esse conhecimento, caminhando ao lado dos mais velhos que lhes ensinam a ler a floresta como um livro vivo. Um dos aspectos mais fascinantes da navegação Vaurani é a capacidade de reconhecer pistas ambientais sutis. Eles não veem apenas árvores, reconhecem árvores individuais, suas formas, suas idades até suas relações com plantas próximas. Um tronco torto, um galho quebrado ou um tipo específico de cipó pode funcionar como um ponto de referência. Não são detalhes aleatórios, são parte de um mapa mental que existe inteiramente na mente. O som também desempenha um papel crucial. A Amazônia nunca está em silêncio. O chamado distante dos pássaros, o zumbido dos insetos ou o movimento dos animais podem fornecer pistas de direção. Os Vaurani conseguem saber onde estão com base nos sons ao redor, identificando quais espécies estão próximas e o que isso significa em termos de localização. Para eles, a floresta fala, e eles entendem sua linguagem. Os rios são outro guia essencial. Na selva densa, os cursos de água funcionam como rodovias naturais. Os Vaurani têm um entendimento íntimo dos sistemas fluviais, como eles fluem, onde fazem curvas e para onde levam. Até os menores riachos são lembrados e conectados em sua mente para formar uma rede complexa de rotas. Eles não precisam de mapas porque o mapa vive dentro deles. Mas talvez a parte mais incrível de sua navegação seja o senso de direção. Enquanto muitas pessoas dependem do sol ou das estrelas, o dossel espesso da Amazônia frequentemente bloqueia ambos. Ainda assim, os Vaurani mantêm um senso interno de orientação que os cientistas ainda lutam para explicar completamente. Não é apenas instinto, é uma combinação de memória, percepção espacial e constante feedback ambiental. O tempo e a distância também são percebidos de forma diferente. Em vez de pensar em quilômetros ou horas, os Vaurani medem a distância com base na experiência. Quanto tempo leva para caminhar, quais pontos de referência são passados e quais mudanças ocorrem no ambiente. Uma jornada não é apenas uma linha reta do ponto ao ponto B. É uma história, cheia de detalhes que os guiam a cada passo do caminho. Essa conexão profunda com a terra não é apenas prática, é espiritual. A floresta não é vista como algo separado deles. Ela faz parte da sua identidade. Cada caminho percorrido, cada rio atravessado e cada árvore reconhecida fortalece seu vínculo com o ambiente. Perder-se na floresta seria como perder uma parte de si mesmo, e isso é algo que quase nunca acontece. Para os forasteiros, a ideia de navegar sem tecnologia em um ambiente tão vasto e perigoso parece impossível. Mas para os Vaurani, depender de mapas ou bússolas seria, na verdade, limitante. Seu sistema é muito mais dinâmico, adaptando-se constantemente às mudanças do ambiente. Uma árvore caída, um caminho alagado ou um novo crescimento de plantas não os confunde, apenas se torna parte do mapa em constante evolução em suas mentes. No entanto, esse conhecimento antigo agora está sob ameaça. À medida que influências modernas alcançam lentamente o interior da Amazônia, as gerações mais jovens estão sendo expostas a novos estilos de vida. Com isso, existe o risco de que essas habilidades tradicionais de navegação desapareçam ao longo do tempo. O que levou séculos para se desenvolver pode desaparecer em apenas algumas gerações se não for preservado. E isso levanta uma pergunta poderosa. Em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia, perdemos algo essencial? Os Vaurani nos lembram que os seres humanos já tiveram uma capacidade extraordinária de se conectar com a natureza, entendê-la e se mover através dela com confiança e respeito. No final, o segredo deles não é apenas encontrar direção, é pertencer. Em um lugar onde a maioria das pessoas se sentiria completamente perdida, os Vaurani nunca estão realmente sozinhos, porque a própria floresta os guia. Número 2. O corpo e o instinto, a vantagem de sobrevivência dos Vaurani. No interior do coração da floresta amazônica, onde a sobrevivência não é uma escolha, mas uma necessidade diária, o povo Vaurani desenvolveu algo muito mais poderoso do que ferramentas modernas. Eles dominaram seus corpos e instintos a um nível que parece quase sobre-humano. Para os Vaurani, a sobrevivência não é ensinada em salas de aula. Não é escrita em livros.
Ela é aprendida através da experiência, da observação e de uma conexão inquebrável com a natureza. Desde muito jovens, as crianças são criadas para entender a floresta não como um lugar perigoso, mas como um sistema vivo que fala com aqueles que sabem ouvir. Seus corpos são adaptados a esse ambiente de maneiras que os forasteiros têm dificuldade em compreender. Caminhar descalço por terrenos de selva cheios de espinhos, insetos e perigos ocultos é completamente normal para eles. Com o tempo, seus pés se tornam extremamente resistentes, quase como uma armadura natural, permitindo que se movam de forma silenciosa e eficiente pela floresta. Cada passo é calculado, cada movimento controlado. Mas não é apenas resistência física, é consciência. Os Vaurani possuem um senso extraordinário de percepção espacial. Em uma floresta tão densa que a luz do sol mal alcança o chão, onde todas as direções parecem iguais, eles conseguem se orientar com facilidade. Não há mapas, não há GPS, não há trilhas marcadas. Ainda assim, eles sabem exatamente onde estão. Eles reconhecem mudanças sutis no ambiente, a posição das árvores, a direção do vento, até os sons dos animais distantes. A audição também é uma poderosa ferramenta de sobrevivência. Na Amazônia, o som se comporta de maneira diferente. Um galho quebrado, um farfalhar distante ou o chamado de um pássaro pode indicar perigo ou oportunidade. Os Vaurani são treinados para interpretar esses sons com precisão. O que parece ruído aleatório para um estrangeiro é, para eles, uma linguagem detalhada da floresta. E então existe o instinto de caça, talvez o mais impressionante de todos. Os Vaurani são conhecidos por suas habilidades excepcionais de caça, especialmente com a zarabatana. Esta arma tradicional, muitas vezes com mais de 2 metros de comprimento, exige controle respiratório incrível, foco e precisão. Um único dardo, revestido com toxinas naturais extraídas de plantas e rãs, pode derrubar uma presa silenciosamente à distância. Mas usar a zarabatana não é apenas habilidade, é paciência. Um caçador pode permanecer completamente imóvel por horas, se misturando ao ambiente, esperando o momento perfeito. Nenhum movimento brusco, nenhuma energia desperdiçada. Apenas completa sincronização com o ritmo da floresta. Seus corpos tornam-se parte da natureza. Número 1. O segredo da dieta Vaurani. No profundo interior da densa e intocada floresta tropical da Amazônia, longe das cidades modernas, supermercados, alimentos processados, vive uma das tribos mais fascinantes isoladas da Terra, os Vaurani. E um dos maiores segredos por trás da sua força, sobrevivência e forma única de vida está em algo incrivelmente simples: a sua dieta. Mas isto não é apenas sobre comida. Isto é sobre sobrevivência num dos ambientes mais perigosos do planeta, onde cada refeição é caçada, coletada e conquistada. A dieta Vaurani é completamente natural, crua, selvagem e intocada pela agricultura moderna. Não existem fazendas, não existem produtos embalados, não existem snacks carregados de açúcar. Tudo o que eles comem vem diretamente da selva ao seu redor. E essa selva é ao mesmo tempo o seu supermercado e o seu campo de batalha. A sua principal fonte de alimento é a carne, especialmente de animais selvagens encontrados profundamente na floresta. A caça não é apenas uma habilidade aqui, é um modo de vida passado de geração em geração. Desde muito jovens, os rapazes são treinados para caçar usando uma das ferramentas mais icônicas e mortais da Amazônia, a zarabatana. Estes longos tubos de madeira podem parecer simples, mas são incrivelmente precisos. Os Vaurani usam-nos para disparar pequenos dardos envenenados contra animais no alto das árvores. O veneno, frequentemente feito de plantas tóxicas encontradas na floresta, paralisa a presa em poucos segundos. Os macacos são um dos seus alvos mais comuns. Para os Vaurani, os macacos não são animais de estimação, são uma fonte crucial de proteína. Os caçadores movem-se silenciosamente pela floresta, misturando-se com o ambiente, esperando pacientemente pelo momento perfeito. Um pequeno erro e a caça falha, mas quando é bem-sucedida, toda a comunidade beneficia. E não são apenas macacos. Eles também caçam porcos selvagens, aves e até répteis. Todas as partes do animal são usadas, nada é desperdiçado. A carne é normalmente assada sob fogo aberto, sem especiarias ou temperos, sem sal, sem óleo, apenas sabor puro e natural. Pode parecer simples,
mas esta dieta é incrivelmente poderosa. Por ser rica em proteína, completamente orgânica e livre de químicos, mantém os Waorani fisicamente fortes e altamente energéticos, perfeitamente adaptados à vida na selva. Mas a carne é apenas uma parte da história. A floresta tropical também fornece uma variedade de frutas e plantas essenciais para sua sobrevivência diária. Bananas, fruto de palmeira, bagas selvagens e raízes são recolhidos regularmente. Um dos alimentos mais importantes na sua dieta é a mandioca, uma raiz rica em amido que fornece energia para longas expedições de caça. No entanto, a mandioca é perigosa se não for preparada corretamente. No seu estado cru, contém compostos tóxicos, mas os Waorani dominaram o processo de transformá-la em alimento seguro e comestível. Eles descascam, esmagam, lavam e cozinham cuidadosamente, transformando veneno em nutrição. Este conhecimento é antigo, passado de geração em geração sem livros, sem laboratórios de ciência, apenas através da experiência e da sobrevivência. Outra parte fascinante da sua dieta é algo que pode chocar os estrangeiros. Insetos. Sim, insetos são uma fonte de alimento regular e valorizada. Larvas, vermes e formigas são frequentemente consumidos como snacks ou adicionados às refeições. Eles são ricos em proteína e gordura, tornando-se uma importante fonte de energia num lugar onde a comida nem sempre é garantida. Para os Waorani, isto é completamente normal, mas para o mundo exterior, parece quase inimaginável. E depois há a pesca. Rios e riachos que atravessam a selva estão cheios de peixes. Os Waorani usam ferramentas simples como lanças ou até toxinas naturais de plantas para capturá-los. Em alguns casos, eles esmagam certas plantas e libertam-nas na água, deixando os peixes temporariamente atordoados, tornando-os fáceis de recolher. Mais uma vez, isto não é aleatório. É conhecimento ecológico profundo, entender o equilíbrio da natureza e utilizá-lo sem a destruir. O que torna a dieta Waorani verdadeiramente única não é apenas o que eles comem, mas como eles comem. Não existe o conceito de comer em excesso, nem horários fixos de refeição, nem obsessão com comida. Eles comem quando têm fome e param quando estão satisfeitos. A comida é partilhada dentro da comunidade, reforçando fortes laços sociais. Ninguém come sozinho, ninguém acumula, tudo é coletivo. E devido a este estilo de vida, doenças como obesidade, diabetes, problemas cardíacos, tão comuns na sociedade moderna, são praticamente inexistentes entre eles. Os seus corpos são magros, fortes e adaptados a movimento constante. Mas este modo de vida não é fácil. Há dias em que a caça falha, dias em que a comida é escassa, dias em que a sobrevivência se torna incerta. E ainda assim, os Waorani persistem, porque a sua dieta não é apenas sobre comer, é sobre compreender a floresta, respeitá-la e viver em harmonia com ela. Num mundo obcecado com comida rápida, conveniência e sabores artificiais, os Waorani lembram-nos de algo poderoso. Às vezes, a sobrevivência não vem de ter mais, vem de saber exatamente o que precisas e onde encontrar. Então, depois de tudo isto, uma pergunta ainda permanece. Como é que uma tribo sobrevive num lugar onde até exploradores modernos têm dificuldade em aguentar um único dia? Os Waorani não apenas sobrevivem na Amazônia, eles dominam-na usando conhecimento, instinto e uma ligação com a natureza que o mundo moderno quase esqueceu. Desde zarabatanas silenciosas até navegação na selva sem mapas, desde dietas de sobrevivência brutais, até uma vida construída inteiramente em torno da união e do instinto, o seu mundo é completamente diferente do nosso. E talvez seja isso que o torna tão poderoso e tão misterioso, porque no profundo da Amazônia ainda existem lugares intocados pela vida moderna e pessoas que vivem por regras que mal conseguimos imaginar. Se chegaste até aqui, já fazes parte dessa jornada. Então diz-me, sobreviverias tu no mundo dos Waorani?